Números 21, eu vou ler a partir do versículo 4. Número 21, 4. Assim o texto sagrado. Então, os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito? Olha como é que as pessoas são ousadas, né? Falou contra Deus e Moisés, ele fala: por que vocês? A pessoa se dirige a Deus assim com tanta facilidade, né? Por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Era o maná. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. Faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Pai, nós temos lido a tua santa e boa palavra. Pedimos a ti agora, Senhor, que tu venhas tocar em cada vida que aqui está. Os que estão em casa, que tu possas abençoá-los também. Que tu venhas manifestar o teu amor, a tua unção e o teu poder. Senhor, nós precisamos ouvir a tua palavra, mas a tua palavra tem que vir do teu coração para os nossos corações. Venha nos abençoar nesta noite, Senhor. Nesta noite no qual nós estamos vivenciando aqui a hora da vitória. E temos a convicção de grande vitória. Temos a certeza de que o Senhor vai operar no nosso meio. Vai sarar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai salvar, o Senhor vai abençoar. Porque tu és Deus grande e poderoso. Toca, Senhor, em cada vida. Toca com uma unção especial, Senhor. Manifesta aqui todo o teu amor e graça. Manifesta aqui todo o teu poder, Senhor. E realiza algo importante no nosso meio. Nós clamamos a ti nesta hora e pedimos no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quero falar sobre o Brasil. Vou pregar o texto, mas vou só introduzir. O Brasil está passando por uma crise institucional, né? Eu, antes de vir, tinha tomado meu banho, estava comendo alguma coisa e vendo o noticiário. É incrível, né? Como o Brasil gera algumas crises, né? Ele está numa crise sanitária, crise de saúde grave. Obviamente que tornou-se também uma crise econômica, em razão do fechamento de tudo. E depois passamos por uma crise política. Agora está mais forte ainda, que juntando tudo isso, nós temos uma crise institucional, ou seja, parece que as coisas não estão tão firmes ainda, que eu quero crer que esteja firme. Mas é uma crise. É algo que preocupa todos nós. Precisamos sempre de uma estabilidade. Nós precisamos pensar nisso. Mas eu só introduzi essa mensagem com essa palavra, porque aqui nós estamos vendo uma crise institucional muito forte. Veja bem, o povo tinha saído do Egito, onde era escravo.
O povo estava ainda no deserto, porque a grande maioria dos espias, quando enviados à terra prometida para observá-la, todos viram que era boa, mas a grande maioria, 10 dos 12, ficaram com medo, tiraram o ânimo do povo. Em razão disso, eles vão ficar 40 anos no deserto. Eles vão entrar depois sob a liderança de Josué. Já estava quase no final aqui. Era um momento complexo, porque Arão, que era irmão de Moisés, e também o sumo sacerdote, uma pessoa de grande confiança de Moisés, a despeito de algumas coisas que cometeram, mas era a pessoa mais próxima de Moisés. Josué também, mas Arão tinha uma autoridade grande. Ele tinha morrido fazia pouco tempo. Se você ver no capítulo anterior, você vai ver que vai falar sobre a morte de Arão. Moisés agora, ele estava com a sua liderança um tanto prejudicada pela perda do irmão forte. O sumo sacerdote era muito forte. O Moisés, além de exercer uma autoridade política, civil, até mesmo militar, ele era também, naturalmente, uma autoridade religiosa. Não somente Arão. Em razão de todo o relacionamento que ele tinha com Deus, da sua proximidade com o Senhor, quando ele foi ao monte receber, Sinai, receber a lei, 40 dias em jejum e comunhão com o Senhor. A sua comunhão era tão profunda que para ele aqueles 40 dias é como se fosse um dia. Tamanha comunhão. Ele desce, encontra ali o povo em idolatria, quebra aquelas tábuas, ele volta e fica mais 40 dias depois. Então era um homem que tinha grande comunhão com Deus e era naturalmente um líder religioso. Portanto, ele era líder religioso e também líder da nação. Sentindo ainda a falta do seu irmão, chega para ele alguns ou muitos israelitas, a Bíblia não diz quantos, qual é a porcentagem, quando eles estavam ali naquela viagem, eles iam viajando com as tendas, né? Mas aqui diz que eles partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. E aí diz que o povo ficou impaciente. Boa parte do povo. E falou contra Deus e contra Moisés. O povo se dirige a Deus e se dirige a Moisés. Porque vocês, olha que ousadia do povo. Porque vocês, falar vocês ali para Moisés já era muito forte. Moisés foram o líder que tiraram aquele povo do Egito, com mão forte. E ele se dirige a Deus, o Senhor Todo-Poderoso, e diz assim: por que vocês nos tiraram do Egito? Para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? Nunca faltou o pão nem a água. O maná era como um pão hoje. A água, nem que fosse da rocha, mas saía. E ele concluir assim: e já estamos enjoados dessa comida ruim. Nós vemos aqui, irmãos, uma crise institucional absolutamente estabelecida. Boa parte da população se levanta contra Moisés e também contra Deus. Quando se levanta contra Moisés, estava se levantando contra a autoridade política. Moisés era o líder da nação. E ao mesmo tempo contra uma autoridade religiosa, porque ele era o Moisés, o servo do Deus vivo, maravilhoso servo Moisés. Uma crise é instalada naquele momento. Eu estava preparando essa mensagem hoje. Eu estava pensando assim: como as pessoas são ingratas. Como as pessoas são incoerentes. Estavam numa situação terrível no Egito, escravizado. Deus tira, abre o Mar Vermelho, o povo passa, o inimigo não consegue fazê-lo. Eles viveram todo o tempo ali no deserto,
mas foram sustentados pelo Senhor. Deus os sustentou. Então, a situação deles estava longe do ideal, porque viviam no deserto. Mas eles estavam ali, debaixo da unção do Senhor, da mão abençoadora do Senhor, da bênção do Senhor sobre eles. Eles tinham o cuidado de Deus, o sapato não estragou, a roupa não ficou velha. É uma coisa inacreditável. Nada ali faltava. O essencial eles tinham. E, sobretudo, tinha uma promessa de que iriam entrar na terra prometida. E agora eles vão se levantar contra o líder. E, por consequência, contra Deus. Levanta contra um líder, estão, de certa forma, sempre levantando contra Deus. Seja o líder da nação, o líder da nação, toda autoridade é estabelecida por Deus, ou, no mínimo, permitida por Deus estar ali. Líder religioso. Mas aqui era muito forte, porque ele era líder religioso e político. Uma crise grave. E nós vamos ver nesse texto aqui o comportamento de Moisés e aquilo que vai acontecer. E o comportamento de Moisés é muito bom. Ele tem reações abençoadas. E ele consegue abençoar aquele povo a despeito disso. Vamos ver aqui. Diga assim: atitudes abençoadoras diante de uma crise institucional. Ficou grande esse tema, né? Ficou grande. Atitudes abençoadoras. Uma crise da nação, em todos os aspectos. E atitudes abençoadoras conseguem trazer paz àquela nação, apesar das mortes que nós vamos perceber aqui no texto. Nós precisamos disso para o Brasil, precisamos disso sempre na igreja, precisamos disso em todo lugar. Nós precisamos levar paz. Nós precisamos abençoar. Nós precisamos resolver e não complicar. Amém? Vamos lá. Atitude abençoadora diante de uma crise institucional. Diga assim: primeiro, entender o propósito de Deus. Olha o versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Interessante, irmão, toda a liderança que ele tinha, com toda a intimidade que ele tinha com Deus, com a unção que estava sobre ele, ele se comporta bem. Quando o povo vem contra ele e também contra Deus, ele se segura. Ele mantém o equilíbrio. Ele mantém a sua postura de líder abençoado e abençoador. Ele não amaldiçoa ninguém. Até mesmo a Bíblia não mostra que ele se levanta contra ninguém. Ele tem ali um comportamento adequado para um líder do coração de Deus. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele precisava entender tudo aquilo que estava acontecendo. Ele queria entender o propósito de Deus e tudo aquilo. Por quê? O povo se levanta contra ele. Moisés não faz nada, mas Deus faz. Deus envia serpentes abrasadoras. Deus envia serpentes. Deus reagiu de uma maneira proporcional àquilo que eles fizeram. Não tinha nenhuma lógica para aquele levante. Então Deus vai reagir. E vai enviar serpentes. Olha, vocês estão tão revoltados, então agora eu vou tratar com vocês. Eu estava pensando aqui, o Moisés queria entender tudo aquilo, ele não faz nada, queria entender o propósito de Deus, porque Deus estava permitindo aquela situação, e porque Deus agora envia serpente. Moisés queria entender o que Deus tinha a realizar
no meio daquele povo. Estava muito próximo de colocar o povo na terra prometida. Então Deus queria realmente dizimar aquele povo. Deus queria tirar os incrédulos do meio, os maldosos do meio. E eu estava meditando no texto e eu pensei, por que Deus permitiu essa crise que o mundo está vivendo e o Brasil especialmente? Eu estava ali pensando, por que Deus permitiu isso? E aí, o que a gente precisa fazer? Entender o propósito. Nós precisamos entender. Porque Deus poderia ter dado um não, vírus, você não terá. Lógico que poderia. Deus criou o vírus? Lógico que não. Mas Ele poderia detê-lo? Lógico que sim. É óbvio que sim. Mas nós precisamos entender tudo isso, irmãos. Com o vírus vem a morte de tanta gente. Esse vírus parece serpentes abrasadoras também. Com o vírus vem a morte. E a gente tem dificuldade demais para assimilar isso. A morte é uma coisa detestável. Todo mundo tem dificuldade de enfrentar a morte. Especialmente de alguém da família. Então, Deus permite isso. Eu estava ali meditando e a gente faz algumas conjecturas. Queridos, Deus está trabalhando nesse mundo. Deus está trabalhando nesse momento. Nós precisamos entender esse momento que estamos vivendo. Deus está trabalhando no mundo de uma maneira muito incisiva. Deus está preparando o povo do arrebatamento que não vai ser de longa data. E Deus está permitindo algumas coisas que a gente tem dificuldade de entender, mas nós precisamos entender isso. Senhor, qual é o teu propósito nisso tudo? Deus tem um propósito. Lá Ele enviou serpentes abrasadoras. Nós precisamos começar a entender Deus. Entender o que Deus permite. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus jamais erra, não questione Deus. Eles aqui questionaram. Deus não erra. Se Deus decidisse errar, Ele não erraria, porque Ele é absolutamente perfeito. Nós não temos a perfeição absoluta, podemos alcançar uma perfeição relativa, mas Deus é absolutamente perfeito, Ele é o que é. Quando foram questionar, Moisés falou, quem eu digo e viu, eu falo, eu sou. Deus é o que Ele é. Então Deus é perfeito, não cabe questionamento algum a Deus. Mas nós precisamos entender esse momento. O tempo atual é um tempo de uma reflexão. É um tempo de cada um pensar na sua própria vida, de fazer uma avaliação pessoal e começar a entender o que está acontecendo, Senhor. Há 3 meses, está completando. Hoje, dia 17, estamos aqui em Maringá, fechado tudo, dia 20, mas um pouquinho antes já tinha crise forte no Brasil. Se a gente tirar os meses de 31, nós estaremos completando hoje 90 dias. Hoje ou amanhã, 90 dias, quer dizer, 3 meses. 3 meses de uma situação grave aqui no Brasil. Lá na China faz mais de 6 meses. Em outros países, mais, na Europa, a situação se agravou antes do Brasil. Então, nós precisamos entender. Nós precisamos, Senhor, qual é o teu propósito em nossas vidas? O que o Senhor quer de nós? O Senhor quer que nós reconheçamos que precisamos melhorar a qualidade da nossa vida espiritual, da nossa vida relacional, da nossa maneira de ser, da nossa maneira de agir e reagir. Nós precisamos, nesse tempo, separar momentos para essa reflexão. Todos nós precisamos fazer um autoexame e perguntar para a gente mesmo, o que eu preciso fazer para me preparar para o arrebatamento? O que eu preciso fazer para agradar mais ao meu Deus? Deus é bom. Amém?
Deus é bom, mas nós precisamos entender aquilo que Ele tem, a intenção, a aplicação disso, a propósito. Vamos em frente no texto. Atitudes abençoadoras diante de uma crise institucional. Diga assim: buscar o socorro de Deus. A Moisés e disse: aqueles que não morreram, havemos pecado. Interessante aqui, irmãos, as pessoas vão cair em si e vão entender que pecaram. Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, vai orar agora ao Senhor para que Ele tire de nós as serpentes. Eles não estavam aguentando aquilo. Então Moisés orou pelo povo. Na primeira atitude dele, ele só estava entendendo o que estava acontecendo, ele não faz nada. Quando o povo, preocupado com o mal, sentindo a morte de perto, vem até ele e fala: olha, nós precisamos nos livrar dessas serpentes. E você é a pessoa que precisa fazer isso por nós. Pouco tempo atrás, Moisés era um mal na vida deles, não é isso? Ah, você fez mal. Está dando essa comida enjoada para nós. Agora, Moisés era a saída para eles. Moisés estava ali e eles sabiam: esse homem tem comunhão com Deus. Esse homem é um grande líder. Mas esse homem sabe o que é o seu Deus. Então chegam para ele, em vez de reunir todo mundo, era muita gente, e fazer ali uma vigília de oração, ele fala: não, Moisés, você vai orar. Você vai buscar por nós. E o interessante aqui nessa reação, irmão, Moisés podia dizer: eu não vou não. Resolva vocês aí com Deus, com as serpentes. Por que eu tenho que ir? Vocês não se levantaram contra mim? Acabei de perder o Arão, a situação não está fácil, mas vocês agora... Moisés podia ter falado: não, isso não é comigo, eu estou vivo aqui, serpente não está passando nem perto de mim. Moisés, mas ele não fez isso. Vai pedir para orar e ele vai orar. Ele vai socorrer aquele povo, ele vai ajudar aquele povo. Ele tem misericórdia daquele povo. E ele busca a misericórdia de Deus. Ele quer abençoar aquele povo e ele busca a bênção do Senhor. Irmãos, esse tempo nos ensina a orar. Nós não podemos nos desesperar. Nós precisamos buscar a Deus. Nós que temos uma unção especial do Senhor, nós precisamos clamar ao Senhor. Há serpentes abrasadoras tirando vida por aí. E nós não podemos somente procurar entender o que está acontecendo. Nós precisamos agir. Nós precisamos fazer algo. E nós temos condições de fazer. Nós podemos clamar de nós. Senhor, venha socorrer todo mundo. Vem. Moisés intercedeu por pessoas que o tinham acusado. E Deus vai nos ouvir, irmãos. Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar o teu lar. Mas Deus quer usar você para abençoar outras vidas. Essa morte vai cessar, esse mal vai passar. Nós estamos crendo que isso estará terminando em breve. Nós não podemos aceitar isso. E para isso nós temos que buscar o socorro daquele que tem todo o poder consigo, daquele que pode todas as coisas, inclusive acabar com tudo isso. E vai acabar. Eu vou dizer para você, está chegando ao final isso. Deus vai agir. Deus vai manifestar o seu poder. Essas serpentes abrasadoras vão embora. Esse mal vai cair por terra. Mas pastor, tem tanta gente errada no mundo aqui, os elites estavam errados também, mas Moisés intercedeu. Não importa por quem vamos orar, oremos por todos. Vamos orar pelo Brasil, vamos orar pelas nações. Ora pela China também. Voltou lá na China
Agora, o vírus, olha, tem gente que tem raiva dos países, não pode ter, ué. Nós precisamos abençoar. O Senhor nos levanta para abençoar. O Senhor nos levanta para isso. Deus tem algo especial para conceder, especialmente na nossa nação. Mas nós precisamos buscar o socorro do Senhor, inclusive para acalmar essa nação. Para encerrar essa mensagem, atitudes abençoadoras diante de uma crise institucional. Diga assim, terceiro lugar, apregoar o plano de salvação de Deus. Aqui tinha uma salvação também, olha o versículo 8 e 9. Disse o Senhor a Moisés. Deus vai responder a oração. Deus responde a oração de servos de Deus. Faz uma serpente abrasadora. Ah, isso aí, faz a vacina. A vacina é feita do vírus, irmão. Né? Você vai pegar aí, esse coronavírus, eles vão tirar do coronavírus a vacina. É assim que funciona. Uma serpente abrasadora irá acabar com o poder daquela. Põe-na sobre uma haste. E será que todo que for mordido, que olhar para ela, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Diga assim, sarava. Maravilhoso isso aqui, irmão. A situação vai ter agora uma reviravolta. Parecia que aquela serpente ia acabar com a nação. Venenosa, a serpente ia picando as pessoas e liquidando as pessoas. Agora Deus vai mandar Moisés fazer uma serpente, colocar numa haste, levantar. E vai dizer assim, quem olhar para essa serpente não vai morrer. Essa é a vacina para vocês. A vacina é essa, é olhar. Mas eu já fui mordido, não tem problema. Olhou, resolveu. Olhou, está resolvido. E Moisés vai ensinar o povo a fazer aqui. Podia ser que alguém que estava ali, eu não acredito nisso, não acredito, então corra da serpente ou morre. Eu imagino que nem todos, eu não vou olhar para essa. Não olha, ninguém é obrigado a fazê-lo. Ninguém é obrigado a isso. Mas o certo é que todos que olharam para a serpente viveram. Viveram. Moisés apregoou. Moisés ensinou. Moisés levantou aquela serpente numa haste ali. E todos que olhavam eram sarados. Maravilhoso isso, irmão. Maravilhoso isso. Vem a cura sobre aquele povo. Você quer a cura? Diga amém. Vem a libertação daquele mal. Vem a redenção daquele povo que estava perdido naquele instante. Queridos, João 3 vai falar que, como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem, o próprio Jesus falou isso, há de ser levantado. Jesus foi levantado, só que ele foi levantado na cruz. A sua situação foi difícil, porque ele próprio, ele era o sacrifício. E Jesus foi levantado naquela cruz, para que todo que olhe para ele, viva. Amém? Quem olha para Jesus ali, recebe a cura, recebe a libertação, recebe a salvação, recebe a vitória. Então nós temos agora ensinar o mundo. Nós não podemos ter uma vida agora tímida. Eu estou concluindo essa mensagem. Não podemos ter uma vida tímida, não, na questão espiritual. Deus está querendo que apregoemos a salvação, tanto na cura física, quanto na salvação da alma. Nós precisamos nos levantar nesse tempo atual e falar, tem solução. Os políticos do mundo não têm solução. Não tem. Estão perdidos.
Cada líder político fala uma coisa. Os médicos, valiosos que são, também não têm a solução. Cada um, ou cada grupo, defende uma tese. A ciência também, até agora, não trouxe a solução. Resolveram o remédio? Não. E os remédios que existem, eles são contra. Já descobriram a vacina? Ainda não. Poder algum tem solução. Agora, nós temos a palavra abençoadora para o mundo. Nós temos que chegar agora e dizer: eu tenho a solução. Quem é você? Ninguém. Mas eu tenho a solução. A solução é você olhar para o Senhor que foi crucificado para pagar o preço. A solução é olhar para cima, é olhar para Jesus. Só que Ele não está mais na cruz, Ele está vivo. Ele está vivo. E nós precisamos ensinar as pessoas que se olhar para Jesus resolve. Nós precisamos mirar agora, não a serpente de cobre, mas precisamos mirar o Salvador que morreu, ressuscitou e está vivo. Precisamos fazer isso. Precisamos nos envolver com esse Salvador. E nós vamos manter a nossa saúde. Nós vamos manter a nossa salvação. E nós vamos também abençoar a vida. Mas nós precisamos falar. Eu estou vendo vídeo que vem e vídeo que vai. Mas nesses vídeos, irmãos, todo mundo ou fala mal do presidente, ou fala bem, fala mal do tribunal. Tudo isso não leva a nada. Tudo isso é bobagem. Tudo isso não resolve. Tem religioso que toma uma posição radical de um lado, outro toma uma posição radical do outro lado. Bobagem. Nós precisamos tomar uma posição radical com Jesus. E nós precisamos apontar para o mundo: Jesus resolve. Jesus é a solução. Jesus é a saída. Jesus cura. Jesus preserva a vida. Nós precisamos levar essa palavra abençoadora. Moisés, ele sofreu, mas ele teve essa atitude. Ele procurou entender o que estava acontecendo. E ele clamou ao Senhor. E ele abençoou o povo, obedecendo à voz do Senhor. Deus tem uma bênção para a tua vida. Vamos ficar de pé.